Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos em Cristo Jesus. Estamos de volta. Como foi a sua noite? Descansou? Dormiu bem? Que Deus esteja no controle da sua vida, abençoando a sua família. Que esses dias sejam um dia de bênçãos, um dia produtivo para todos nós. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a reflexão que o salmista fez no capítulo 10, no versículo 13, a respeito da sua não compreensão, né? Ele está admirado, ele está de boca aberta diante daquilo que acontece no mundo, e ele, o salmista, não pode entender, não pode compreender isso. E ele diz assim: como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Então, o salmista, ele sabe que Deus é um Deus amoroso, ele conhece a Deus, ele se relaciona com esse Deus, ele conversa com esse Deus, e ele sabe muito bem que ele lida com um Deus muito especial, o único Deus, Criador dos céus e da terra. E ele está diante desse Deus, exaltando o Senhor com seu cântico, com a sua oração, com esse louvor, que é o Salmo de número 10. E ele então faz essa ponderação, né? Como pode uma pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará, né? Então ele está falando sobre uma incongruência tremenda, né? Como é que pode as pessoas, diante do Deus verdadeiro, o único Deus, desprezar esse Deus que é totalmente amoroso? Exatamente porque ele é amoroso, às vezes eles se sentem no direito de virar as costas para Deus, zombar de Deus, achar que Deus não vai fazer nada com elas. E o salmista então chega e diz: vai sim. Deus terá que pesar a sua mão sobre as pessoas que o desprezam. Deus vai fazer justiça, né? Com certeza ele vai castigar as pessoas que não se arrependem, a pessoa que não abandona os seus erros, as pessoas que continuam zombando de Deus e zombando da realidade também, desprezam tudo aquilo que é direito, desprezam a verdade, desprezam tudo aquilo que é honesto, desprezam as pessoas boas, né? E desprezam o direito, desprezam a justiça. Então essas pessoas não podem fazer tudo isso e ainda achar que Deus não vai fazer nada, porque Ele vai. Amados, nós cremos num Deus de boa vontade, um Deus disposto e extremamente amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que tem planos para nós. Ontem, inclusive, falei sobre esse assunto no vídeo, né? Esse Deus nunca despreza uma pessoa que vai a Ele, que o busca. Nunca ele vira as costas para alguém. Todas as vezes que alguém procurou Deus, encontrou. Todas as vezes que Deus orou com fé e com coração honesto, pode ter certeza, encontrou um Deus de boa vontade. E como é que pode agora esse Deus, né, ser tratado de uma maneira tão relaxada? Tão relaxada. Me perdoe, mas é exatamente assim que as pessoas estão lidando com esse Deus. Então é por isso mesmo que Deus não pode, né, abençoar os desobedientes. Ele não pode ser condescendente com o erro. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado que o pecador comete. E o mundo continua fazendo o mal. O mundo continua desprezando a Deus e ainda culpa a Deus por causa do seu sofrimento, por causa do seu insucesso, né? E isso é lamentável, Mas vai chegar o tempo em que todos nós vamos prestar contas a Deus. Eu gostaria que você soubesse disso. Se você é uma daquelas pessoas que viraram as costas para Deus e acham que Deus é insensível, que Deus não está vendo, que no final das contas tudo vai terminar bem, você está tremendamente enganado. Um dia
todos nós vamos prestar contas a Deus. Todos nós. E Ele vai abençoar aqueles que são seus filhos, aqueles que lhe obedecem, aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que seguem os seus ensinamentos, que obedecem os seus mandamentos. Ele vai abençoar, Ele prometeu. Mas Ele terá que condenar, Ele terá que castigar aqueles que virarem as costas para eles definitivamente. Então, enquanto temos vida, nós temos também a oportunidade de mudar de atitude, de mudar de comportamento, né? Então, você pode deixar de ser um incrédulo, uma incrédula, para ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Você pode abandonar a condição de inimigo, de réu, para se tornar um amigo de Deus, um filho, uma filha de Deus. Isso pode acontecer. É só você desejar fazer isso. É só você querer fazer isso e aceitar as condições de Deus, aceitar o que Deus disse que você precisa aceitar, que é crer em Cristo Jesus como Salvador, reconhecê-lo como seu Senhor, entregar a Ele a sua vida, confessar a Ele o seu pecado. Você receberá de Deus o perdão que vai colocar você no nível daqueles que servem a Deus, os filhos de Deus, os amados do Senhor, aqueles que vão herdar a vida eterna e vão morar com Deus para todo o sempre. Então faça isso. O apelo do salmista é sempre o mesmo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Não continuem desprezando o Senhor, porque a mão de Deus vai pesar sobre aqueles que desprezam. Tenha cuidado, observe, enquanto é tempo, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Querido Deus, obrigado por esse momento. Abençoa-nos, ó Deus, nesse instante, todos aqueles que estão participando desse vídeo. E cuida, Senhor, para que todos possam receber do Senhor a bênção e não a maldição. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Tenhamos todos um bom dia.